Bom dia. A queda de Trump já é debatida em Wall Street. Vamos lá ao nosso vídeo, a queda de Trump e o pânico em Wall Street. Queridos do nosso canal Luz no Fim do Túnel, o que está acontecendo em Wall Street, o centro do capitalismo globalista mundial, pânico, histeria, uma queda violenta nas bolsas de valores dos Estados Unidos, as gigantes da tecnologia, as Big Techs, Big Datas, estão despencando, suas ações estão ruindo. Outras grandes empresas também. E a pergunta já circula por aí: essa é a queda de Trump? Talvez não seja a queda de Trump, mas esse pânico aí é chamado de queda de Trump, né? Não sou eu quem inventou essa expressão, hein? Queda de Trump. Está na boca da mídia financeira aí, estadunidense e global. E não é por acaso, né? O que nós estamos vendo agora pode ser o prenúncio de algo mais sério. Veja, a economia americana vem dando sinais de fraqueza, mas os eventos dos dias 10 e 11 de março foram um pouco além do previsível. Veja, quem está dentro do grande jogo sabe, quando grandes investidores sentem que o mercado está turbulento e incerto, ele pode afundar, hein? E aí eles correm para vender as suas ações antes que seja tarde, né? É o que recomendou o grande financeirista Warren Buffett há poucos meses. E foi isso que aconteceu, né? Grande especulação e queda nos valores dos bens, das commodities, nas bolsas de valores. Por que essa queda? O que explica essa turbulência? Então vamos à nossa análise aqui. Eu quero dar 3 razões aí centrais para entender esse cenário. Sim, por que chamam isso de queda Trump? Primeiro ponto, veja, a maldição do ciclo capitalista. A primeira razão é simples. A instabilidade faz parte, é inerente ao próprio sistema capitalista. Ele é assim, sempre foi assim. Ninguém consegue mudar essas crises periódicas, cíclicas, sazonais, vamos dizer assim, do sistema capitalista. É a famosa regra dos 4 aos 7 anos. A cada 4 a 7 anos, o sistema capitalista tem uma crise. O National Bureau of Economic Research, um órgão que faz pesquisa na área econômica, acompanha esse fenômeno há décadas. A cada 4 a 7 anos, o capitalismo entra em crise. Então pode ser um crash, como o crash da bolsa, né? Uma recessão, uma depressão, uma estagflação, um desemprego além do previsto. O nome varia, mas o fato é o mesmo, né? A última grande crise foi em 2020, foi o Covid, né? Antes dela foi em 2008, lá a crise imobiliária. Bom, 2020, nós estamos agora em 2025. Está dentro da média histórica, né? Quer dizer, então agora vai ter uma crise, é a crise dos 4 aos 7 anos. A cada 4 a 7 anos, geralmente 5 ou 6 anos, ou a cada 5 anos você tem uma crise. Recessões podem ser catastróficas, pessoal. Talvez não para nós, talvez não para muitas pessoas, mas para você vai ter gente perdendo emprego, empresas quebrando, pânico no mercado. Vai ter assim empresários se suicidando, se jogando da ponte. Nós já vimos isso acontecer antes. Veja, a Grande Depressão dos anos 30, pouco se fala, mas foi algo medonho, assustador. Milhões de pessoas morreram, né? Principalmente pelas doenças e fraqueza, falta de boa alimentação, sabe? O desemprego é uma coisa terrível, pessoal. A crise de 2008, 2009, a famosa grande recessão da crise imobiliária, lá de 2008, e que o Brasil conseguiu sair praticamente ileso da crise imobiliária lá dos Estados Unidos. Aqui foi a época do governo, do segundo governo do Lula aqui no Brasil. E o crash da Covid em 2020, quando você teve aí um grande problema logístico aí, o problema das vacinas, o problema dos fechamentos, dos blackouts, dos blocos, né? Bom, e agora?
Bem na semana passada, o Federal Reserve de Atlanta, nos Estados Unidos, divulgou um dado preocupante. Eles preveem uma recessão para os Estados Unidos ainda este ano, 2025. Veja, já há uma queda na economia. Por exemplo, uma queda de 2% na economia dos Estados Unidos, cujo PIB é gigantesco, significa trilhões de dólares perdidos. Bom, e o próprio Donald Trump, o homem da mídia, no domingo, dia 9, deu a entender que uma recessão pode estar vindo aí. Foi quando eu fiz um vídeo que eu disse que a verdadeira política do Trump é causar uma recessão mundial. Eu fiz um vídeo só sobre esse tema aí. Eu acho que faz sentido. Querer levar o mundo todo e surgir lá com o dólar salvador, né? Bom, bastou essa fagulha do Trump dizer que pode haver uma recessão e os investidores aí, foi uma fagulha, né? Pânico na segunda-feira. E quem caiu primeiro? As Big Techs. Curioso, né? Afinal, são as empresas mais lucrativas do sistema capitalista, né? Então, o que está acontecendo? Segundo ponto aqui, Trump é o rei da incerteza. Aqui entra a segunda razão para essa crise levar o nome de crise do Trump, né? O Donald Trump pode ser muitas coisas, mas tem uma coisa que ele não é. Ele não é um indivíduo previsível. Isso para o mercado financeiro, o mercado financeiro odeia incerteza. Bom, e o Trump, ele é a própria incerteza, né? Veja, ele impõe tarifas sobre Canadá e México, amanhã ele suspende. Depois de amanhã ele taxa o aço europeu, uma semana depois ele dá isenção para indústrias de aço europeias. Quem investe dinheiro grande não investe achando que as regras vão mudar do dia para a noite. O que acontece quando há incerteza? Veja, o bilionário ele vai para o clube tomar uísque, ele não vai investir nada, ele vai ficar na moita, o dinheiro para. As empresas seguram as contratações, elas adiam investimentos. Os empresários congelam os seus planos de expansão, de abrir filiais. Os investidores não arriscam, não compram materiais, não constroem fábricas, né? E podem, inclusive, cortar gastos, né? Mandar funcionários embora. Ou seja, a economia fica estancada, estagnada. E o que acontece depois? Crise. O Trump não é o único culpado pelo capitalismo ter uma crise a cada 4 ou 5 ou 6 anos, né? Veja, mas ele é um indivíduo que o método dele de apagar fogueiras é jogando gasolina nelas, né? Então, o Wall Street está sentindo esse calor, né, na pele. Terceiro ponto é o declínio do Império Americano. Veja, vamos falar aqui dessa terceira e mais incômoda razão para o caos nos mercados. O declínio dos Estados Unidos como uma superpotência. Já fiz vários vídeos sobre esse tema. Isso é um tabu. Ninguém no poder quer admitir isso daí. Mas é uma realidade que vai se escancarando. Os Estados Unidos perderam no Vietnã, perderam no Afeganistão, perderam no Iraque, agora estão perdendo na Ucrânia, né? Isso enfraquece a sua influência global e abala a confiança dos investidores. Ou seja, o mundo está mudando, né, pessoal? Veja, a China ela não só alcançou os Estados Unidos, como já os superou em várias áreas. Cresce 3 vezes mais rápido do que os Estados Unidos há mais de 30 anos seguidos. O bloco dos BRICS já é economicamente maior que o dos Estados Unidos e o do G7 juntos. Então vamos dizer, a antiga supremacia unipolar americana já não existe mais. Ela ainda está aí, mas ela já não dá todas as cartas. Os investidores sabem disso. Por décadas, Wall Street foi o coração do Império Americano. Mas agora, será que vale a pena manter dinheiro lá? Será que o império está ruindo? Há um medo real nos mercados. O primeiro sinal de pânico já fez muita gente correr para vender antes que a coisa ficasse pior, né? Se tem uma coisa que o mercado financeiro odeia mais do que uma crise, é uma queda sem fim num horizonte infinito, né? Bom, e agora?
Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: para onde vamos? O que o Donaldo vai fazer? Cortar impostos para os ricos e esperar que o dinheiro escorra para a economia real? Bom, a história já mostrou que isso daí não funciona. O dinheiro fica lá em cima, na mão dos super ricos. E quem está lá, no clube fechadíssimo, se esforça para ficar lá, né? E vai arrochar em cima de quem? Dos apenas ricos. A verdade é que os Estados Unidos é uma plutocracia e Trump governa para o 1% mais rico. Estamos vivendo tempos de grande incerteza, transformação e declínio do modo de vida ocidental. Essa queda na bolsa aí pode ser apenas um aviso do que está por vir, né? Bom, agora eu quero saber, será que essa crise foi só um sustinho? Ou tem algo maior aí? Será que nós já estamos completando o próximo, iniciando aí o próximo ciclo pós 2020, que vai ser agora em 2025? Ou talvez em 2026? Veja, pessoal, para concluir o vídeo, olha, lê-se aí no X que o Elon Musk perdeu 29 bilhões de dólares em 24 horas com um tweet. Veja, e ele é o dono do Twitter, né? Veja, o Musk atacou, como costumam fazer, né, os indivíduos que têm a mentalidade de extremo-direita, né? Veja, ele atacou o homem mais rico do México, Carlos Slim, dono da Claro, dono de dezenas de operadoras de telefonia, de telecomunicações, enfim, é um magnata, né, um dos homens mais ricos do mundo. E o Slim, então, sentiu-se assim ofendido pelo Musk, né, e cortou contratos de 7 bilhões de dólares com a Starlink. E anunciou que outros contratos de 22 bilhões não serão renovados. Slim era o maior sócio de Elon Musk em 25 países. Daí surge o principal, veja, o Slim anuncia que vai contratar empresas chinesas para substituir a Starlink. Será que nós estamos vendo agora o retorno do Jedi? O retorno da Huawei? Vamos ver, né? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 16 de março, domingo. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Faz um comentário. Verifique se você está seguindo o vídeo, né? Se não está seguindo, já segue, né? Canal de mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e comunicação. Pode ser que eu faça mais vídeos hoje, hein? Queria fazer um apanhado geral também. Assim, uma miscelânea, como eu costumo fazer às vezes, quando eu comento esparsamente notícias que estão impactando aí a sociedade, inclusive talvez alguma coisa do Brasil. Obrigado a todos, até a próxima.